deve escutar bastante isso, né? De você incentivar as pessoas e as pessoas conseguirem empreender. Porque essa ideia de empreendedorismo para a vida também é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Que não é só para Não, empresa, é né? empreender a vida. É, Ter a empresa pode ser uma consequência, porque quando você empreende a vida, você se sente feliz, você se sente forte, você se sente assim, alegre. Felicidade, eu acho que isso tem que ser o propósito principal. E quando você está feliz, você renova, você fortalece todos os outros sentidos. E aí você ganha força, disposição, motivação e paixão pelo que faz. Aí você pode trabalhar 12 horas que você não percebe. é. Não Você é vê que trabalho, eu né? vejo que às vezes você tem uns podcasts aqui que dura. É, Dura por quê? Porque as pessoas estão envolvidas, estão conectadas, assim, comprometidas com aquele processo. Eu vejo que você fica ligado o tempo todo, que você tem paixão pelo que você faz. Eu vejo os meninos participando, todo mundo envolvido na mesma paixão, na mesma conexão, no na mesmo mesma propósito. sintonia, né? Não dá para cansar. É, Não cansa. Então é isso que eu digo para as pessoas, cara. Eu faço e eu gosto de compartilhar aquilo que eu faço, que eu aprendo quando eu compartilho. E eu entendo o seguinte: a minha mãe é imortal, porque ela me deixou valores, informação, conhecimento que para mim dura a vida inteira e o tempo todo eu lembro da minha mãe que ela está do lado. Para mim isso é um marco, para mim ela é eterna. E eu pretendo, de tudo que eu copiei da minha mãe, uma coisa que eu tenho vontade é de continuar copiando a ponto de se tornar imortal para algumas pessoas. Então, quando eu faço as coisas para as pessoas, eu quero deixar uma sementinha na mente e no coração dela. Eu quero realmente servir, contribuir. Então, eu faço de coração. É uma maneira que você tem de se tornar imortal. A pessoa não esquece mais daquilo que é. acrescentou na vida dela. Então, o melhor presente que eu ganho dessas pessoas, de todas as pessoas, é quando eu consigo impactar, fazer diferença e a pessoa sair de um bate-papo desse, de um podcast desse, melhor que chegou. Exato. Essa é a ideia também. Ó, tem duas perguntas bacanas aqui. Uma é do Ernesto Barros. Ele perguntou pro Rufino como ele lidou com tanta burocracia nesses momentos de quebra. Olha, quando você quebra, eu costumo dizer que é você cavou um poço. Ir para o fundo do poço não tem dificuldade nenhuma quando você reconhece que quem cavou foi você. O problema de ir para o fundo do poço é que as pessoas terceirizam a culpa, fiquem procurando quem empurrou, quem causou aquilo. Quem causou aquilo foi você. Vai para o espelho que você acha culpado. E aí você olha para dentro, e se você cavou o poço, você reconheceu que ele é seu, tem uma planta. Se foi você que fez, você sabe o caminho. Volta. É. O grande problema para sair do poço, porque assim, não espera que você vá para o fundo do poço e passe a mão na sua cabeça. Para chegar no fundo do poço, você jogou terra em muita gente. Então, agora você quer que o povo te agradece? Vão te bater mesmo, vão te dar porrada e vão te jogar lixo de volta. Então, administra isso e entope o poço. Agora, não espere que alguém, ainda que você quer que agradeçam a terra que você jogou, porque ninguém vai para o fundo do poço sem jogar terra em ninguém. Para você ir cavando, a terra tem que ir para algum lugar. É. Quando você chega no fundo do poço, muita gente tomou banho de barro. Então, agora você precisa aguentar esse povo. Aí a burocracia, as portas que se fecham, o crédito. Então, tudo isso foi você que causou. Não adianta você ficar bravo agora. Agora você tem que aceitar isso, mas não baixar a cabeça. Você não ganhou uma vez? Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Se agora você tem mais que antes, vivência, experiência, aprendizado, começa de novo. Mas com muita humildade, porque ninguém tem culpa da merda que você fez. É. Você começa de novo e quando chegar lá em cima, não tente cobrar isso de ninguém. Ah, mas o cara fechou minha conta, aquele cara me desprezou, aquele cara nem falou mais comigo, aquele cara deixou de ser meu amigo. Então foi você que causou isso, tá? Mas você não sente que hoje em dia todo mundo meio que terceiriza a culpa? A culpa nunca é da pessoa, é sempre de outro. É uma É a fra... economia, é o presidente, é a empresa, é o meu chefe, é a minha mulher. Nunca a culpa é do cara, E da agora, pessoa, agora né? tem o motivo que todo mundo tá usando e abusando, a A pandemia. pandemia, exatamente. Nós crescemos 40% na pandemia. Nós não usamos o problema, nós achamos qual que é a melhor saída para aquele momento. A É. crise vai existir a vida inteira. Quando você terceiriza o problema, você terceiriza, mas para quem você terceirizou não toma conhecimento. É. Aí ele alimenta aquele problema, ele volta e engole você. Se você trouxer na hora o problema para você, ele fica menor que você. Se você terceirizar, vão alimentar o problema, ele vai ficar maior que você. Então, o grande segredo nessa hora, como é que você convive com isso? Assume a responsabilidade, assume que o erro é seu. Ah, mas eu tinha um sócio. Não esquece. Assume que o erro é seu. Nem com o sócio você tem que compartilhar o problema. Com a família, muito menos. Aí você consegue sair do poço quando você reconhecer que quem cavou foi você. É verdade. Ó, emendaram aqui também.
o que ele acha da carga tributária e da burocracia no Brasil. Carga tributária e burocracia do Brasil. Gente, isso não é um impedimento. Isso existe desde que o Brasil existe e cada dia vão corrigindo alguma coisa. Nós somos novinhos, a nossa democracia é nova, a nossa política é nova. Então, em vez de você ficar olhando, achando que a política precisa melhorar e que a burocracia precisa melhorar, que o país precisa mudar, comece mudando você. Quando você vai empreender, você já sabe que hoje ter um CNPJ é muito mais complexo do que empreender no CNPJ do outro. Então, se você assumiu a responsabilidade de ter um CNPJ, você já tem que saber que livre você não vai ser mais. Que você vai ser vai ter um sócio majoritário que se chama taxa, imposto, governo, lei, regulamentação. Então, quando for empreender, já pensa nisso. E enquanto você não tem segurança que pode fazer isso, empreende onde você está no CNPJ do outro. Por isso que eu digo, gente, o jeito mais seguro que se tem de empreender na primeira fase é no CNPJ do outro. Porque se você mudar o comportamento e tiver atitude, procedimento, ação, como empreendedor, trabalhando 12 horas por dia, seja no trajeto que você faz, seja mentalmente, mas se dedicando naquilo, sem ter o passivo, porque no CNPJ do outro você só tem ativo, você já treina empreendedorismo lá. Quando você vier para o mercado, você vem com segurança daquilo que você tem que fazer. Aí você já sabe que a taxa é alta, já sabe que tem muito imposto, já sabe que tem muito tributo. Então, mas você já treinou lá e já sabe o que você vai encontrar aqui fora. Ou então continue lá. Agora, com o tempo, todos nós precisamos tomar ação de fazer boas escolhas, de procurar bons representantes, de não fugir dessa parte de política, de fazer escolhas e procurar gente que tem esse propósito igual o seu de melhorar o país, de querer fazer mudança. Então, de ponto em ponto, nós vamos subindo degrau por degrau. Mas não terceirize. Comece você fazendo isso. Como é que você começa fazendo isso? Para de criticar a política e procure fazer escolhas, porque isso nós vamos precisar a vida inteira. Então, faça melhores escolhas de pessoas que, como você, também reconhecem que tem esse problema e essas pessoas te representando, provavelmente, de ponto em ponto, nós vamos amenizando e resolvendo esse problema. O problema é menor que nós. Se você encarar o problema e começar a mudar a partir de você, com certeza a solução é curta. Exatamente, ó. O Diego Souza fala assim, se você fosse começar do zero hoje, em 2021, qual negócio você começaria? Qualquer um. Todos os negócios são bons. O que está dentro da minha possibilidade? Eu não comecei a maior empresa de reciclagem. Eu simplesmente estava vendendo peça para pagar um carnê. E aquilo foi se transformando na maior empresa. Eu não comecei com a intenção de estudar, fazer pós-graduação e conseguir um cargo no Play Center. Eu arrumei o que tinha para o dia, que era um serviço de office boy. E depois aquilo fui traçando a minha trajetória e aquilo foi se transformando num negócio maior que me deixou bem de vida. Então, o que você tem para hoje? Eu vendia limão. Eu teria hoje altas bancas no Ceasa se eu continuasse vendendo limão. Mas a intenção na hora era o que eu podia fazer no dia, vender limão. Então eu ia ser o melhor vendedor de limão. Então se eu tivesse que começar hoje, eu já vendi pipoca. Eu ia ser o melhor vendedor de pipoca. Então seja lá o que você tiver dentro da sua possibilidade, hoje, tem inovação, tem tecnologia, tem startup de tecnologia. Não, tem gente. Nós precisamos consumir tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar e nós vamos consumir a vida inteira. E ninguém põe fogo no dinheiro, tem dinheiro demais. Então você tome só o cuidado de copiar a sua iniciativa para ver se alguém já fez e deu certo. Você copia aquilo que já tem alguém fazendo. Copia, tenha humildade, tá? E vai para cima e tente fazer melhor que aquilo que você tem capacidade para isso. E começa dentro da sua possibilidade, copiando alguém que já faz. É o jeito mais seguro de você fazer uma coisa e dar certo em qualquer lugar do planeta que você tiver.